Sempre que alguém diz que Diddy Kong Racing é melhor que Mario 64, a internet entra em guerra. É gente querendo pular na garganta do outro sem pensar duas vezes. Mas depois de jogar isso aqui hoje, eu finalmente entendi por que essa discussão existe. E Freya pode descansar e ver o sol nascer em um universo inteiro agradecido. O seu pedido foi atendido. Aqui a gente acompanha Diddy Kong e sua turma tentando derrotar um vilão chamado Whispig, Porco Mago. Estamos no Brasil, caramba. E como eles resolvem isso? É no racha. Então já deixa o like e se inscreve no canal e bora entender por que esse jogo divide tanta gente até hoje. Que viagem é essa? Cara, Diddy Kong Racing foi feito no auge da Rare. Literalmente tudo que esses caras tocavam virava ouro. É a famosa mão de Midas do mundo dos games. Bastava a Nintendo pedir pra eles fazerem um joguinho que os caras simplesmente extrapolavam qualquer limite de ideia. No mesmo console, eles já tinham entregue 007 GoldenEye, Killer Instinct Gold e pouco tempo depois ainda viria o Banjo-Kazooie. E engraçado pensar que antes mesmo do Banjo ganhar o próprio jogo, a Rare meio que deu um spoiler futuro, porque sim, Banjo é um dos corredores aqui em Diddy Kong Racing. Os caras são tão foda que lançaram esse jogo pra disputar direto com o Mario Kart 64. Aí você para e pensa, não, impossível, não tem como competir com o Mario Kart. E aí que vem o pulo do gato, os caras são ninja demais. Em vez de só fazer corrida atrás de corrida, eles pensaram em criar uma jornada dentro do jogo. Quando a gente inicia, já vem aquela tela de seleção de personagens, que eu acho até bonitinho, os bonecos tudo olhando pra tela igual tonto, segurando as plaquinhas. E o mais incrível, as músicas mudam dependendo dos personagens que você seleciona. A do Banjo então fica mó acelerada, parece que o jogo tá te apressando. E pelo pouco que joguei com cada um, já deu pra sentir bem a diferença entre eles. Começando pelo protagonista, o Diddy Kong. Ele é equilibrado nas corridas terrestres, nem rápido demais nem lento, até que é bem melhor pra fazer as curvas. Agora quando eu joguei com o Banjo, cara, achei ele uma merda pra fazer curva. E o Crunch, o Kremlin, esse aí consegue ser ainda pior. Toda vez que eu fazia uma curva, parecia que o carrinho era atraído pra parede como se tivesse um imã nela. Fora que ele é pesadão e nem é rápido. E entrando no modo história do jogo, do nada aparece um elefante indiano voando num tapete mágico, falando que é o gênio da ilha. E esse elefante tá ali justamente pra nos ajudar. Seguindo em frente, a gente encontra esses balões dourados, que ao juntar vários deles, liberam acesso a portas das fases do mundo do jogo. E sim, nesse jogo você pode sair explorando a ilha onde você está. Isso aqui é uma sacada genial, e já diferencia Diddy Kong Racing direto do seu concorrente. Entrando na primeira pista, essa música começa a tocar. Cara, na moral, quem me acompanha no canal desde o início com certeza já ouviu essa música aqui antes. Ela toca no vídeo Donkey Kong 64 e o nome dela é Ancient Lake, composto por ninguém menos que David fucking Wise. E mano, esse jogo simplesmente não tem música ruim, todas elas têm uma pegada mais alegre, mais divertida e combinam perfeitamente com o cenário enquanto você tá correndo. Cara, nesse primeiro mundo, as pistas são todas voltadas para a temática jurássica. Cada um tem sua própria curva de aprendizado. No geral, elas não são tão difíceis, mas logo na primeira vista você já pega uma chave que serve para abrir algumas portas de minigames. Inclusive, eu odeio de todo o meu coração esse minigame miserável, em que você tem que ficar catando o ovo e levando até um ninho para ele chocar. Mano, eu detesto o controle de voo nessa parte do jogo. Tem hora que eu passava vazado e batia na parede, isso quando o avião não travava no lugar. E quando você acha que tá indo bem, vem o Lacoste vazado e rouba o ovo na sua frente. Sério, a corrida dentro do vulcão foi muito mais fácil do que essa aqui. Eu bati na parede várias vezes porque eu não sabia frear, nem fazer drift aéreo direito. Perdi algumas vezes, cometi várias cagadas, mas deu pra seguir em frente. No fim, você acaba achando uma peça, que é usada para abrir o último mundo do jogo. E pra chegar lá, você precisa ir coletando todas elas ao longo da jornada. E sim, esse jogo tem 3 veículos que o jogador pode pilotar. Além do carrinho, tem o avião e o barquinho. Agora eu não sei dizer exatamente se cada personagem tem alguma habilidade específica para cada veículo, mas na prática a diferença é bem nítida. Pilotar o avião com personagens como
Crunch, por exemplo, é complicado demais. Parece que ele pesa uma tonelada e isso dificulta muito na hora de virar. Já o barquinho, cara, eu nunca entendi direito como controlar aquilo. Às vezes no meio de uma curva qualquer ele simplesmente parava de acelerar do nada. Curiosamente, o único personagem que eu fui realmente bem nesse veículo foi o Texugo. Por algum motivo ele parecia ser o mais equilibrado para pilotar o barquinho. E toda corrida que você ganha, o elefante aparece para te entregar um balão dourado. E basicamente o jogo vai seguindo assim em todas as pistas. Tinha também uns momentos em que quando você escolher outro personagem, ele simplesmente chamava pra um racha. Na hora eu não entendi nada, só depois que eu percebi que era pra correr contra ele mesmo. E mano, todas as pistas desse jogo são lindas, do pescoço ao rabo. A pista da neve, por exemplo, com aquelas casinhas e a lua cheia, passa muito uma vibe de uma cidade norte da Europa, sabe? As que eu mais curti nesse mundo foram essa e a Walrus Cave, principalmente por aquela parte que faz tipo um looping de gelo. Mas pra conseguir chegar em primeiro lugar ali, cara, eu tomei um pau danado. Outra pista que eu curti demais foi a Snowball Valley, onde do nada você pode ser esmagado por essas bolas de neve gigantes. Nessa que eu comi o pão que o diabo amassou, toda hora eu ia vazada no gelo, porque até então eu não tinha aprendido a fazer curva direito. E pra ajudar, quanto mais banana eu pegava, mais o Conk acelerava. Aí, meu amigo, boa sorte acertar as curvas. E em todas as pistas do jogo tem esses balões, cada um com uma habilidade diferente. Os vermelhos viram mísseis, os azuis te dão um turbo, os verdes fazem você soltar uma poça de óleo. Inclusive caía direto na minha própria armadilha. E ainda tem os arco-íris, que funcionam como um imã e te puxam direto pro corredor logo à frente. E o mais legal é que sempre que você coleta um balão da mesma cor que já tinha, ele vem com um upgrade. O míssil vira teleguiado, o turbo vira um super turbo que te faz sair voando da tela. Quando você completa todas as pistas, libera uma porta pro boss. E cara, vocês não estão ligados no que aconteceu. O primeiro boss que eu enfrentei foi esse Triceratops aí. E o miserável não me sai antes da largada? E o esquema era simples, pegar os balões vermelhos e ficar disparando míssil nele. Isso quando eu acertava, né? Usei o turbo pra sair na frente, depois foi só manter. Quase cometi uma cagada que podia ter custado a corrida, mas depois deu pra ganhar. Só que aí, cara, você não tá ligado. Depois de vencer, ele simplesmente me pede pra passar todas as pistas do mundo de novo. Só que agora é pra coletar umas moedas de prata, pra depois voltar e ter uma segunda corrida com ele. Cara, eu sofri. Foi só aí que eu realmente aprendi a fazer drift pra conseguir pegar essas moedas nas curvas. Isso quando eu não cometi a cagada de cair na água e ver os outros corredores me ultrapassarem. Mas quando eu finalmente coletei todas, meu irmão, a segunda corrida foi tensa. Ele fazia a mesma coisa do começo, trapaceiro. Só que agora era pior, ele corria mais rápido, tinha mais obstáculos pra te ferrar. E nem com o atalho eu consegui ganhar dessa praga. Fora isso, até onde eu cheguei jogando esse jogo, ainda tinha mais dois chefes. Um deles é essa morsa aí. E o esquema é basicamente o mesmo do Triceratops, só que com um detalhe. Aqui eu vou ser obrigado a usar o barco. E cara, que porcaria acertar curva com esse negócio. Dentro da caverna então, nossa senhora. Mesmo eu pilotando todo torto, todo lengão, não faço a mínima ideia de como, mas eu consegui ganhar dela. E aí, claro, o jogo manda aquele déjà vu psicológico. Parabéns, agora volta lá e passa todas as pistas de novo pra coletar as moedas. Ou seja, mesmo esquema, pegar todas as moedas de prata pra liberar a segunda corrida contra ela. E mano, eu já tava começando a perceber que esse jogo não quer só te vencer, ele quer te quebrar emocionalmente. E daí pra frente o jogo começa a se complicar de verdade. No mundo das praias, as pistas na água foram cabulosas e difíceis pra conseguir chegar em primeiro. Aí a dos bonecos já tava bem mais agressiva, os bichos estavam passando vazados, sem dó nem piedade. E o boss desse mundo é um povo que ficava soltando armadilhas pra te atrapalhar. E sim, o burrão aqui caiu em várias delas. Inclusive, teve vezes que eu tava muito perto de ganhar a corrida e eu caía numa armadilha dessas e perdia tudo. Isso aí foi triste demais. E quando eu já tava achando que isso tudo era difícil, aí vem as pistas da Floresta do Dragão. Mano, eu vou perguntar uma coisa, me responde aí nos comentários. Quantos de vocês realmente zeraram esse jogo? Na moral, isso aqui é difícil demais. Não teve uma pista sequer que eu realmente ganhei de primeira. A parte do voo entre os moinhos então foi um show de horror. Eu tentei usar uma manha que eu aprendi, que era soltar o botão de acelerar nos ícones que dão um impulso pra ganhar mais velocidade. Eu ganhei velocidade e bati direto na parede. O pior ainda, a parte do barco, com aqueles troncos giratórios que simplesmente te lascam inteiro. Fora as curvas absurdas em lugares estreitos, onde qualquer errinho já era corrida. Se bobear, a única que eu consegui ganhar mesmo foi a corrida dentro do castelo, e olha lá. Bom, isso foi Diddy Kong Racing, um jogo que parece fofinho, mas quando aos poucos vai mostrando que é sacana pra caralho. A Rare não
quis fazer um kartzinho pra competir com Mario Kart. Os caras meteram modo história, exploração, chefes roubados e fases que testam sua paciência. Agora eu quero saber de vocês. Você zerou Diddy Kong Race? Qual chefe de pista mais te fez passar raiva? E manda a real, Diddy Kong Race é melhor que Mario Kart 64 ou não? Comentem aí embaixo que eu quero ler a opinião de vocês. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra mais vídeos de retro game. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!